Ricardo Montoya era aquele tipo de homem que entrava em uma sala e o silêncio se formava naturalmente. Não porque era carismático ou amável, mas porque todos sabiam que ele tinha poder absoluto. Aos 52 anos, era o dono de uma das maiores construtoras do país, um império que começou do nada e virou referência no mercado imobiliário. Mas o sucesso não o tornou melhor, muito pelo contrário. Transformou-o em alguém tão acostumado a mandar, que esqueceu como era ser mandado. Cada decisão era sua. Cada movimento dos funcionários era controlado por ele. Cada detalhe da empresa passava pelo seu crivo implacável. Ninguém questionava Ricardo. Ou melhor, ninguém tinha coragem de questionar. Aqueles que tentavam discordar de suas ideias logo desapareciam da empresa, substituídos por pessoas mais dóceis, mais obedientes, mais vazias. A reputação dele era lendária nos corredores, o chefe que exigia perfeição, que não aceitava erros, que humilhava qualquer um, que ousasse estar fora de sua linha de pensamento. E ele amava isso. Amava o medo nos olhos das pessoas quando ele entrava em uma sala. Amava dar ordem sem explicar o porquê. Amava saber que sua palavra era lei e que ninguém se atreveria a contestá-la. Suas reuniões eram monólogos onde ele falava e todos escutavam. Seus projetos eram seus projetos, mesmo que tivessem sido propostos por outras pessoas. Seu sucesso era apenas seu sucesso. Nunca reconhecia o trabalho de ninguém ao seu redor. A empresa crescia porque ele era um gênio, pensava. A empresa prosperia porque ele era implacável, acreditava. Mas havia um vazio em tudo isso que ele não conseguia preencher com mais poder, mais dinheiro ou mais controle. Foi em uma quinta-feira comum, durante um dia comum, que tudo começou a desmoronar. E a construtora estava contratando nova funcionária para o departamento administrativo. Ricardo raramente se importava com essas contratações de baixo nível, mas naquele dia, por acaso, estava no corredor, quando viu uma mulher entrando pela primeira vez no prédio. Seu nome era Marina, 38 anos, cabelos pretos, um sorriso simples e nenhuma das características que geralmente impressionavam Ricardo. Ela era tímida, falava baixo e na primeira semana ninguém realmente notou sua presença. Mas Marina tinha algo que era praticamente invisível para os olhos de um homem como Ricardo. Ela tinha empatia genuína. Aquela empatia que não é performática, que não busca algo em troca. Ela começou a conversar com os faxineiros, a oferecer café aos seguranças da noite, a ouvir as reclamações dos colegas sem julgá-los. Fazia seu trabalho de forma discreta, competente, mas sem nunca buscar destaque. E foi exatamente isso que fez a diferença. Porque enquanto todos na empresa estavam ocupados tentando agradar Ricardo ou evitá-lo, Marina estava simplesmente fazendo o certo, independentemente de quem estava vendo. Quando alguém cometia um erro, ela ajudava a corrigir sem fazer drama. Quando algum projeto falhava, ela analisava o que havia acontecido para aprender com isso. Ela era fundamentalmente a antítese de tudo que Ricardo havia se tornado. Embora ele nem soubesse disso ainda, seu mundo estava prestes a ser balançado. Tudo escalou durante uma reunião de crise. Um projeto importante havia dado errado. Milhões estavam em jogo. Ricardo entrou na sala como um furacão, pronto para destruir alguém com suas palavras afiadas. Começou a culpar, a apontar dedos, a humilhar os responsáveis. O gerente do projeto estava praticamente tremendo, as lágrimas ameaçando escorrer. Ricardo continuava implacável, dizendo que aquele era o problema da empresa, que todos eram incompetentes, que só ele conseguia fazer as coisas funcionarem direito. Então, pela primeira vez em anos, alguém fez algo impensável. Marina, que estava lá como assistente apenas para tomar notas, levantou a mão. Ricardo ficou em silêncio. Não de respeito, mas de puro choque. Ele apontou para ela com um gesto irritado, querendo saber o que ela ousava querer. E Marina falou. Não gritou, não desafiou, não foi desrespeitosa. Simplesmente disse, com uma calma quase perturbadora, que talvez o problema não fosse a incompetência das pessoas, mas a falta de comunicação clara desde o início.
Que talvez, se as pessoas soubessem por que estavam fazendo algo, não apenas como, o resultado seria diferente. Que talvez, só talvez, humilhar não era a melhor estratégia para evitar erros futuros. O silêncio na sala foi absoluto. Ricardo a olhava como se ela tivesse acabado de o esbofetear publicamente. Esperava um surto, uma explosão, uma demissão na hora. Mas algo estranho aconteceu. Ele piscou, respirou fundo. E por uma fração de segundo, aquele homem que mandava em tudo se viu refletido nos olhos dela e não gostou do que viu. Nos dias seguintes, Ricardo não demitiu Marina. Na verdade, ele não fez nada, mas também não conseguia sair de sua mente. Passava pela área dela no corredor e a observava discretamente. Notava como ela era tratada com carinho pelos colegas, como as pessoas se sentiam confortáveis perto dela, como os projetos em que ela participava pareciam fluir melhor. Ele começou a questionar-se. Quando foi a última vez que alguém havia lhe oferecido uma opinião honesta? Quando foi a última vez que ouviu um elogio que não fosse motivado por medo? Quando foi a última vez que uma pessoa realmente se preocupou com ele, em vez de se preocupar com sua reação? Essas perguntas o incomodavam, porque ele sempre pensou que todas as respostas eram nunca, e assim é como deve ser. Mas agora ele não tinha certeza. Começou a observar Marina em reuniões. Ela nunca buscava crédito, mas seus insights eram valiosos. Ela nunca confrontava as pessoas, mas sua presença calma fazia com que os conflitos se dissipassem naturalmente. Ela não procurava poder, mas exercia uma influência genuína. Enquanto Ricardo observava, uma verdade incômoda começava a se formar em sua mente. Ele havia conquistado poder, mas havia perdido influência real. Ele conseguia fazer as pessoas obedecerem, mas nunca as fazia querer estar perto dele. Ele tomava todas as decisões, mas nunca recebia conselho honesto. Ele era o mais importante em qualquer sala, mas nunca era realmente conhecido. Uma semana depois, Ricardo fez algo que não havia feito em anos. Chamou Marina em sua sala, mas não para reprovação ou confrontação. Foi um pedido genuíno de conversa. Marina entrou nervosa, esperando o pior, mas Ricardo foi diferente. Perguntou por que ela havia falado na reunião. Perguntou como ela conseguia manter a calma em um ambiente tão hostil. Perguntou como era trabalhar em um lugar onde o chefe era tão temido. E pela primeira vez em muito tempo, Ricardo ouviu. De verdade. Marina falou sobre como era difícil trabalhar com medo, como as pessoas boas saem porque não aguentam mais, como um ambiente baseado no medo nunca produz resultados verdadeiramente inovadores, apenas conformismo. Ela não disse nada que ele não soubesse em algum nível, mas ouvir de uma pessoa que claramente se importava, que não tinha nada a ganhar com a honestidade, foi devastador. Ricardo sentiu algo que não havia sentido em uma década: culpa. Não a culpa performática que se expressa em uma reunião e depois se esquece, mas uma culpa profunda, aquela que toca o próprio fundamento de quem você é. Ele percebeu que havia construído um império que era apenas um reflexo ampliado de seu próprio vazio interior. E que havia feito isso à custa de pessoas que apenas queriam fazer seu trabalho e ir para casa, querendo saber se seus esforços importavam. A partir daquele dia, Ricardo começou a mudar. Não foi uma transformação mágica ou instantânea. Foram pequenas coisas. Começou a ouvir em reuniões, em vez de apenas falar. Começou a reconhecer o trabalho das pessoas, em vez de reivindicar como seu. Começou a explicar os porquês por trás de suas decisões, em vez de apenas dar ordens. Alguns na empresa ficaram desconfiados, acreditando que era uma tática de manipulação. Mas depois de semanas, perceberam que era genuíno. E a empresa, de forma completamente inesperada, começou a prosperar ainda mais. Sem o peso do medo constante, as pessoas começaram a colaborar. Sem a pressão de agradar um tirano, começaram a ousar. Sem o silêncio imposto, começaram a comunicar. Os lucros não diminuíram. Surpreendentemente aumentaram. Porque, afinal, um ambiente onde as pessoas se importam com seu trabalho
produz melhores resultados do que um ambiente onde as pessoas apenas fazem o mínimo para não serem destruídas verbalmente. Ricardo compreendeu isso finalmente. E compreendeu também que Marina não havia mudado seu destino para destruir seu império, mas para salvá-lo. Para salvá-lo de si mesmo. Porque o verdadeiro poder nunca foi mandar em tudo. O verdadeiro poder era ser alguém que as pessoas queriam seguir. E isso ninguém poderia dar a ele. Ele tinha que aprender a conquistar. Se você está assistindo isso agora, talvez você seja como Ricardo. Talvez você esteja em uma posição de liderança e tenha esquecido que liderança é responsabilidade, não privilégio. Talvez haja uma Marina na sua vida tentando lhe mostrar algo importante e você ainda não conseguiu enxergar. Ou talvez você seja como Marina, uma pessoa boa em um mundo que frequentemente não reconhece bondade. Qualquer que seja o caso, esse vídeo é um lembrete de que uma pessoa, apenas uma, pode mudar tudo. E não precisa ser aquela com mais poder. Muitas vezes é apenas aquela com mais coragem para ser honesta. Deixa um like aí, inscreve-se no canal e não esqueça de comentar nos comentários sua própria história de mudança.